Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar uma boa noite, amém? Em nome de Jesus, para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a nossa vida, abençoar a nossa noite, amém? Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para dar continuidade à leitura da palavra, o livro de Provérbios, para a glória de Deus. Deus nos permitiu estar aqui mais uma noite, né? Para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Então vamos ver o que o nosso Senhor há de nos ensinar nessa noite. Amém, queridos, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor venha ser engrandecido, glorificado e exaltado, queridos, em nome de Jesus. Que diminua eu e que cresça o Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus, queridos. Vamos lá. Hoje é o capítulo 8, amém? A excelência da sabedoria. Glória a Deus. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, versículo 3. A entrada da cidade, a entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo a sabedoria, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, e os meus lábios dirão o que é reto. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, a sabedoria. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízos. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Tudo que acontece, queridos, tudo que acontece na terra está sob o domínio do nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente olha as situações acontecendo com pessoas no poder, né? No poder aqui na terra, em cadeiras de poder. Mas nós temos, queridos, temos a certeza de que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. É Ele que permite tudo acontecer. Amém? E muitas das vezes, queridos, o Senhor, Ele permite por causa das consequências dos nossos erros, dos erros do ser humano, né? Amém? Então, nós vamos ver mais à frente, eu vou estar compartilhando algo com vocês, em nome de Jesus. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Amém? 22. Antes do 22 diz assim: a eternidade da sabedoria.
O Senhor me possuía. Queridos, olha só esses versículos que eu vou estar fazendo a leitura agora, em nome de Jesus, que eu li agora recente, no livro de Jó, no capítulo 38. Deixa eu ver se eu acho aqui. 38, Jó. Olha, abrindo 40, glória a Deus. 38. O Senhor fala com Jó. É uma leitura um pouco longa, mas são todos os versículos, é o próprio Deus falando com Jó. Do 2 até o 30. É muito forte, queridos, esse capítulo do livro de Jó, quando Deus ele fala com Jó. Vai falar aqui, queridos, assim, tanta coisa Deus vai falar com Jó. Deus vai falar assim para Jó: quem é este? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti e tu me responderás. E aqui o Senhor ele vai começar a fazer várias perguntas para Jó, né? Então, quando nós pensamos, queridos, que entendemos as coisas, muitas das vezes a gente não entende nada. A gente não entende nada. Olha como que Deus ele vai chamar a atenção de Jó nesse capítulo 38. É muito forte. Se você quiser ler na sua casa, pode estar fazendo a leitura, que Deus venha nos dar a cada momento, a cada dia o entendimento, queridos. A gente tem tanta coisa para aprender na palavra do Senhor. A gente tem tanta coisa para buscar mais profundo, porque o Senhor, ele revela a palavra dele para aqueles que buscam. Vão procurar ali como se procura um tesouro. E aí o Senhor ele vai revelando a palavra dele. Por isso que nós temos que buscar a palavra do Senhor, né? Nós temos que buscar entendimento na palavra do Senhor. Buscar entender o porquê daquele versículo, o porquê daquela passagem. Às vezes, queridos, eu sou assim. Isso é o Espírito Santo de Deus que ele traz à minha vida, né? Tem versículos, sim, queridos, que a gente pode aqui estar tirando um versículo, tá falando sobre aquele versículo, que ele pode sim ser usado somente, mas tem versículos, que nem assim eu tenho uma Bíblia no meu celular, e às vezes chega, né, eu acredito que todo mundo que tem a Bíblia no seu celular, ela chega ali uns versículos no dia, né, eu ativei para chegar, então quando chega alguns versículos isolados, que eu não entendo, eu vou buscar lá, eu vou ler o capítulo todo, como foi que chegou naquele versículo e o porquê, né? Nós temos aí um exemplo, o livro de Malaquias, onde todo mundo lê o capítulo 3, mas geralmente as pessoas que têm a oportunidade de levar uma palavra de oferta para o ministério, ela vai sempre ali naquela parte, trazer todos os dízimos à casa do Senhor, mas vá ler desde o começo, vá ler o livro todo de Malaquias, para você entender como foi que chegou ali, né? Então, tem versículos, quando eu comecei a ler o livro de primeira, uma vez eu quis ler o livro de primeira e segunda Reis, começar por eles, mas não deu, queridos. Eu tive que começar primeiro e segunda Samuel, porque é para me poder entender da onde que começou, né? Se eu vou ali buscar, tem o rei Josias. Da onde que veio o rei Josias? Como foi que ele foi parar ali? Por que que ele agradou o Senhor? Por que que o pai dele não fez o que era certo? O que que o pai dele fez? Né? Então, você vai ver ali vários exemplos, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, é praticamente igual, né, o livro de primeira e segunda Reis. Mas a gente, para entender a palavra do Senhor, a gente precisa voltar. Se você vê um versículo isolado, né, que você não está entendendo aquele versículo, aí você volta você volta a ler desde o primeiro. Se você foi ali e veio um versículo na tua mente, né, aí você vai ler, vai ler o capítulo todo. Por que que chegou lá? Para entender o que Deus quer falar com você. Se possível, ler o capítulo anterior. Se possível, ler o anterior do anterior. Entende? Para a gente entender. Uma vez o Senhor ele me deu eu estava no monte, e bem cedinho mesmo. E aí, o Senhor ele me deu no livro de Esté, um capítulo. Mas eu não conhecia bem ainda a história de Esté.
eu já tinha ouvido falar, mas não tinha me aprofundado. Então, aí o que aconteceu? A palavra que o Senhor me deu foi aquela palavra que Ramã, ele tinha construído a forca para enforcar Mordecai, né? Então, eu fui e li o capítulo todo. Aí li o outro antes, aí fui lendo. Mas eu entendi o que Deus estava falando, que era o que eu estava passando, né? Pessoas querendo ver a minha queda, pessoas esperando o momento, né? Pessoas que não estavam satisfeitas com a minha presença em certos lugares. E o Senhor estava me mostrando tudo isso. Aí eu fui ler, eu fui entender, até essa semana retrasada, foi passada, eu li novamente o livro de Esther, eu li numa outra tradução, que eu tenho algumas bíblias aqui em casa, que eu tenho uma, duas, três, quatro, 6 bíblias, mas com traduções diferentes, né? Eu tenho duas da King James, mas tem uma ali que eu ainda não peguei muito nela, que ela é muito grossa, ela é de estudo. Eu comprei ela agora recente, mas ainda não peguei muito. Peguei algumas vezes, poucas vezes. Mas eu tenho uma tradução bem atual também, que às vezes eu gosto de ler nela, porque eu aqui, para mim, queridos, se eu pegar uma tradução bem antiga, tem palavras que eu não entendo, tem palavras que eu ainda não entendo, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Então, se a gente for colocar para uma tradução mais atual, se a gente for buscar no dicionário, ela vai dar o mesmo significado. E aí eu comprei traduções, ainda quero comprar mais 2 traduções ainda, em nome de Jesus, assim o Senhor me permitir. Mais 2 traduções que eu acho muito interessante também, mas todas vão levar a um mesmo, né, a mesma palavra. A palavra de Deus não muda. O que vai mudar é o entendimento que Deus ele vai te dar, que Deus quer falar contigo. Então aí eu pego e vou lendo. Quando eu não entendo, eu busco na outra tradução. Aí eu tenho a Bíblia no celular por causa dessas 2 traduções que eu ainda não comprei. Eu fico buscando no celular, né? Então eu não gosto de ficar muito lendo no celular, porque ficar dentro da minha vista. E aí é isso. Então aí o que aconteceu? Tinha nesse dia no monte uma senhora simples, humilde, lá do outro lado, se derramando para Deus, que ela gritava que dava para nós ouvir lá do outro lado. Só tava gente no monte, humano, né? Porque a presença de Deus e os anjos do Senhor estavam lá. Então ela estava lá do outro lado. E aí ela passou por nós. A gente estava sentado já na leitura da palavra, somente eu e o meu esposo. E aí ela estava com o filho dela, que era um rapaz especial. Ele esqueceu a sandália e ela voltou para buscar a sandália. Só que nisso, o Senhor já tinha dado uma direção para ela, que queria falar com nós através da vida dela. E aí, quando ela voltou, foi tão de Deus que Deus fez ela, o filho dela especial, queridos, o filho dela grande já, mas tinha, né? Ali eu não sei explicar qual era a situação dele. Mas ela voltou para buscar a sandália, lá do outro lado. Quando ela voltou novamente, ela passou por nós, depois ela voltou. Ela ficou tão assim, é assim mesmo, queridos, quando Deus ele nos dá algo para a gente passar para alguém, principalmente quando a gente não conhece a pessoa. Eu já passei por isso. Eu ficava assim, meu Deus me mostrava, né, a pessoa e Deus falava comigo. Eu falava, meu Deus, o que eu vou falar para ela, Senhor? Eu nem conheço a vida dela, eu nem conheço ela, não sei nem de onde ela é. Mas o Senhor só falava assim para mim, vai, porque quem fala na tua boca sou eu. Então, quando eu chegava perto da pessoa, pronto, o Espírito Santo de Deus falava sobre aquela pessoa e saía da minha boca, né, o que Deus queria falar com aquela pessoa. Então, eu vi nesse dia, foi tipo assim como acontecia comigo, ainda acontece, né, que eu fico ali, aí mais o Senhor, ele trabalha no meu coração. Então, ela falou, não posso ir embora, porque se eu for e não entregar para vocês, ele vai me cobrar. Uma mulher assim, bem, cheia de Deus. Irmãos, então ela falou,
tudo que Deus tinha acabado de me entregar na palavra, né? Tudinho que Deus já tinha até me falado antes. Eu estava passando por uma situação difícil, né? Pessoas me perseguindo, igreja, pessoas, né, dentro da igreja. Então, pessoas não acreditavam que Deus era na minha vida, não davam a mínima. Então, aí, eu estava tendo sonhos, Deus estava me mostrando situações, pessoas dentro da igreja, né? Pessoa que se dizia líderes. Então, pessoas se transformando em grande serpente, querendo me pegar, a mim e a minha família. Pessoas se transformando em crocodilo, querendo pegar a mim, querendo pegar os meus filhos, né? Então, tudo o Senhor estava me mostrando. E aí, queridos, essa mulher abriu a boca dela. Chega, eu chorei nesse dia, o próprio Deus falando comigo através da vida daquela mulher e com meu esposo. Tudo que Deus tinha me mostrado, tudo, aquela mulher falou, tudo. Pessoas estavam se levantando, um monte de coisas que ela nem sabia foi falado. Só o próprio Deus sabia da minha vida. Então, é assim, queridos. Quando a gente quer entender o que Deus está falando com a gente vai e a gente fica ali, como a minha pastora fala, né? É que nem um boi comendo capim, a gente fica mascando o tempo todo, né? Mastigando o tempo todo. A gente precisa ficar ali, né? Olha, ontem o Senhor me deu uma palavra. Eu pedi uma palavra do Senhor, o Senhor me deu uma palavra. E aí eu não entendi o que Deus estava falando comigo. Mas ficou a palavra na mente, ficou, fui buscar, né? Eu fui buscar o entendimento, eu fui buscar o que Deus queria falar comigo. E quando foi hoje, o Senhor já me trouxe, né? O Senhor já me trouxe o que era, porque eu fui buscar, entende? Eu fui buscar, eu fui ler, eu fui fuçar. Então, eu já teve vezes que o Senhor já me deu uma palavra. Por eu não entender, eu fechei a Bíblia e pronto. Por isso ficou. Mas eu estou buscando sabedoria no Senhor. E você também busque sabedoria no Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos cada dia mais conhecer o nosso Deus. E é conhecendo Ele através das Escrituras. Através da palavra dele é que nós vamos ouvir a voz dele. Amém? Então, aqui. Vamos aqui. 10. Aliás, 10 não, é aqui, né? Assim, a eternidade da sabedoria. Como eu disse para você, eu li o capítulo 38, o Senhor fala com Jó, no livro de Jó, né? Que é muito forte esse capítulo. Vamos aqui, 22. O Senhor me possuía. Aí nós vamos lá em Gênesis também. No início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. A sabedoria falando isso, queridos. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus. Eu até lindo agora que diz essa palavra aqui, me deu vontade de chorar. Porque é muito forte que ele diz a palavra do Senhor. Muito forte. E aí volta lá para Gênesis, nós vemos o quão poderoso Deus é. Quão poderoso Deus é. E eu sempre tive isso comigo, assim, queridos, desde quando eu me entendo, como me entendo por gente, né? Que eu sempre, a gente, assim, que estudava, né? Que tem aí nos estudos, eu gostava muito de estudar a matéria de ciências, eu gostava muito de entender sobre os planetas, sobre tudo, né? Na área da ciência. Mas tem uma coisa, queridos, que sempre assim, eu acredito que estava dentro de mim. As pessoas sempre inventam as coisas, tem aí, né, os astrólogos, eu acho, né, que
Eles sempre vão colocar uma desculpa, da onde vem isso, da onde vem aquilo, que não foi Deus que fez, que não foi Deus, né? Então, isso para mim não entra, queridos, em mim. Para mim não entra. Eu tinha isso dentro de mim que Deus, Deus é quem fez tudo. Deus é que controla tudo. Deus é o dono das estrelas, é o dono da lua, é o dono do céu, Deus é o dono da terra, Deus é o dono de tudo. Tudo que acontece, queridos, tudo que acontece, ninguém pode fazer, porque quem faz é o Senhor, é Ele que controla tudo. Olha só esse livro de Jó, capítulo 38, Deus vai nos falar muito sobre isso. É Ele que comanda tudo, é Ele que ordena tudo, nada acontece. Nada acontece sem a permissão dele. Não chove sem a permissão dele. Não faz sol sem a permissão dele. Nada, queridos, nada. Tudo foi Deus que fez. Tudo foi Ele que criou. Tudo é dele. Tudo é dele. Aí aqui, no versículo 26. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto, a sabedoria, o arquiteto de Deus. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me do seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida, a sabedoria, e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha só, queridos. Olha só, queridos. É muito forte essa palavra. Toda a palavra do Senhor para nossas vidas, queridos, é um ensinamento muito poderoso. Como eu disse, quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós temos que ficar mastigando, nós temos que buscar. Eu já reli o livro de Mateus, já estou lendo novamente, e o Senhor ele já está trazendo outro entendimento para mim. Ele já está revelando mais a palavra dele para mim. Então, quanto mais a gente busca o Senhor, mais nós vamos alcançando a sabedoria do Senhor, mais nós vamos alcançando o entendimento do Senhor, o discernimento da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso para nossas vidas, que estamos na presença do Senhor, porque o Senhor ele começa a nos capacitar. Ele começa, queridos, a nos direcionar. E aí nós vamos adquirindo a sabedoria do Senhor. Nós vamos aprendendo a lidar com situações, com momentos. Nós vamos tendo domínio sobre a nossa vida, o domínio próprio. Nós vamos tendo domínio sobre situações, sobre, sabe, lugares, sobre pessoas. Domínios que eu digo assim, queridos, que pessoas não vão mais te tirar do controle, sabe? Eu era uma pessoa muito estressada. Eu era uma pessoa muito estressada. Só vivia com raiva antes de estar na presença do Senhor. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, o Senhor derramou sobre a minha vida os frutos do seu Espírito Santo. Então, o Senhor ele vai derramando dia após dia sobre as nossas vidas, queridos. Sabedoria quando nós buscamos. Porque a sabedoria, quanto nós adquirimos do nosso Senhor, como eu falei, nós vamos aprendendo a ter domínio sobre nossa vida mesmo, queridos. Nós vamos, eu passei por uma situação essa semana, queridos, aqui. E quando eu ouvi algo de uma pessoa,
A vontade, a carne humana, foi pegar e falar um monte de coisa. Mas aí na hora, queridos, o Espírito Santo derramou sobre mim aquela mansidão maravilhosa, derramou aquele domínio próprio que ele já tinha derramado sobre mim. Apenas o Senhor estava me mostrando que eu já tenho. Então, foi assim um refrigério tão grande sobre a minha vida que eu entrei para o quarto. Depois eu orei ao Senhor e agradeci a Ele. Eu falei: eis aqui, Senhor, a vida dessa pessoa. Eu entrego em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos a vida dela. Obrigada, Senhor, por guardar o meu coração. Porque eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo raiva, não estou sentindo nada contra essa pessoa. Eu te agradeço por o Senhor estar trabalhando no meu coração. Então, queridos, isso é quando o Senhor ele derrama sobre as nossas vidas os frutos do Espírito Santo. As pessoas vão querer nos tirar do controle, vão querer nos tirar da posição para a gente perder a nossa bênção. E aí eu falei assim, Satanás não vai tirar minha bênção. Satanás não vai, aliás, eu não vou dar esse gostinho para Satanás. E aí, queridos, eu orei e apresentei a Deus. Então, foi quando o Senhor me fez entender a palavra que Ele tinha me dado. Hoje, o Senhor me fez entender. E eu estava aqui, mastigando, como a minha pastora fala, mastigando. E aí foi quando aconteceu algo inesperado, que eu não tinha noção da forma que Deus ia falar comigo. Então, é assim, queridos, quando a gente passa a buscar o nosso Senhor Jesus. Ele vai nos dando sabedoria, vai nos dando entendimento para a gente lidar com situações, lidar com pessoas, queridos, porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está no propósito de Deus, pessoas vão querer se levantar contra as nossas vidas, pessoas vão querer nos caluniar, vão querer nos acusar, mas quem nos chamou foi o Senhor, não foi o homem, foi o Senhor quem nos chamou. Então, quando nós estamos dentro, na posição que Deus quer, no propósito de Deus, vai acontecer, é inevitável, vai acontecer os ataques. Mas cabe a nós, queridos, cabe a nós dominar, cabe a nós praticar o domínio próprio que Deus já derramou sobre as nossas vidas, praticar o amor. Nós temos que pedir muito, queridos, o amor de Deus sobre as nossas vidas, principalmente por as pessoas que se levantam contra as nossas vidas, principalmente por pessoas que não querem nos ver bem, queridos, pessoas que só estão esperando em paz, em falso, para aplaudir. Olha aí, eu não falei? Eu não falei que não era de Deus? Eu não falei que não era assim? Eu não falei que não era Deus que falava com ela? Que era confusão de mente? Só, queridos, que as pessoas não entendem como é a nossa vida com Deus. Não entendem o propósito que você vive com Deus. Não entendem o quanto você tem uma intimidade com o Senhor. Elas acham que só por te ver ali um dia, no outro dia, bastou. Mas só quem nos conhece é o Senhor, queridos. É o Senhor quem nos conhece. É o Senhor quem me conhece. Eu sei, queridos, eu sei. Da onde o Senhor me tirou, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por mais que eu conte, queridos, mas ninguém tem a noção. Porque tem coisas que eu nunca falei para ninguém, queridos, que Deus fez na minha vida. Ainda, porque eu ainda não sinto paz em falar, mas vai chegar um momento, talvez nem chegue, né? Porque o Senhor ele vai dar a direção certa. Tem pessoas que eu ainda compartilho algo, não profundo, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu sei que o meu Deus é na minha vida. Então, aí tem pessoas que só esperam esse momento, queridos, na nossa vida, infelizmente, né? Vai, eu não falei que ia cair. Até se você adoecer, a pessoa vai dizer, é Deus, está tratando, Deus pesou a mão, está no pecado, desobedeceu a Deus. Aí elas não entendem, queridos, que todos nós temos que passar pela fornalha, todos nós temos que passar pelo deserto, nós temos que ser lapidados pelo nosso Senhor. Todos nós, queridos, passamos na mão do oleiro,
senão a gente não cresce. A gente não cresce. Quanto maior o que Deus tem na nossa vida, mais a gente vai passar na mão do oleiro. E as pessoas não entendem isso. Elas mesmas passam por situações, difíceis e bem difíceis, né? Bem difíceis. Muitas vão dar desculpa por algo. Porque nem entende por que Deus está fazendo aquilo. Porque às vezes já perdeu a visão de Deus. Está achando que está cheio de Deus, mas já perdeu a visão. Não ouve mais a voz de Deus. Ouve a voz do homem. Ouve a voz de pessoas. São manipuladas por pessoas. Nós temos o exemplo de Saul. Não foi Deus que escolheu Saul. Foi o povo que escolheu Saul. Mas Deus foi lá e ordenou Samuel ungir Saul. Mas o que aconteceu? O que foi ungido pelo homem? O que foi que aconteceu? Saul caiu. Caiu ele e a sua casa. Ele não caiu sozinho. Os filhos dele foram mortos. Saul não caiu sozinho. Saul desobedeceu a Deus. Ele achava que Deus era na vida dele, mas o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. E o que estava sobre a vida dele? Um espírito maligno, né? Então, o Senhor, queridos, já tinha se retirado de Saul, porque ele não ouvia mais Deus, ele ouvia a voz do homem. Ele era manipulado pelas pessoas e não pelo Espírito Santo de Deus. E Deus assim se retirou dele. Samuel ainda orava por ele, mas Deus falou: Samuel, eu já o rejeitei, já até escolhi outro rei, né? Então, queridos, nós temos que ter muita vigilância. Temos que estar orando sempre pelas nossas vidas, jejuando pelas nossas vidas, buscando o nosso Senhor, porque não é fácil, é uma guerra espiritual muito grande, principalmente quando são pessoas, né, ungidas, líderes, pastores, missionários, que se levantam contra as nossas vidas. A guerra é mais ainda, e aí mais ainda a gente busca o Senhor e ora pelas nossas vidas. Jejua pelas nossas vidas. E o Senhor tem me dado experiências, queridos. Tem me dado experiências sobrenaturais que o homem não pode entender. Nem eu, às vezes, entendo, queridos. O Senhor vai me mostrando depois e bem depois. Tem coisas que eu nem entendo mesmo. Então, que nós venhamos buscar a sabedoria do Senhor. Que nós venhamos buscar o entendimento, conhecimento, discernimento no Senhor. Nós precisamos buscar muito discernimento de Deus para nossas vidas. Muitos já são, queridos, os que estão por aí pelos púlpitos. Já não tem mais a presença de Deus. Acha que tem, como Saul achava, mas não tem mais. A presença de Deus já se apartou. Não existe mais a essência do Espírito Santo. Tá? A unção está lá. Está curando, está libertando, mas a presença de Deus não está mais sobre essa pessoa, né? Então nós temos que ter vigilância, guardar o nosso coração da soberba, guardar o nosso coração da arrogância, queridos. Isso acaba com o homem, acaba na vida, acaba com a vida da pessoa, acaba com o seu ministério. Uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa cheia de soberba, cheia de altivez dentro do coração dela, achando que é melhor do que todo mundo, achando que só ela ouve a voz de Deus, achando que só ela, né, só o ministério dela cura, liberta, salva, só lá que ensina. Pessoas egoístas, pessoas que não têm a essência do Espírito Santo de Deus é nada e acha que tem. São pessoas egoístas. Deus não se move dentro de 4 paredes somente. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui comigo na minha casa, no meu quarto, principalmente aqui no meu coração. Esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Esse corpo é templo do meu Espírito Santo, do meu Senhor. Esse aqui é o templo do Senhor. Não é 4 paredes, queridos. Deus não cura só dentro de 4 paredes. Deus, Ele cura onde Ele quer, Ele liberta, Ele usa quem Ele quer. Deus não é limitado como ser humano. Tem essa mente mesquinha de limitação.
Deus é um Deus poderoso. Quando nós lemos a palavra do Senhor, queridos, Deus, ele vai falar até através da boca do próprio inimigo. Deus vai falar, querido, Deus vai dar sonhos para o próprio inimigo dele, né? O próprio inimigo do povo dele, o Senhor vai. Se a gente for ler, queridos, a gente vai ficar impressionado. Deus deu sonhos, queridos, para as pessoas que nem sequer, queridos, tinha noção, serviam outros deuses. Entende? Então, o Senhor, queridos, ele nos convida a buscar sabedoria. Ele nos convida, queridos, a nos derramar na presença dele, a ser humildes. O Senhor, ele se alegra, ele se agrada com um coração quebrantado na presença dele, com um coração humilde. Olha a posição que Davi estava quando ele ali adulterou, quando o filho dele ali, o profeta foi lá e tinha falado que o filho dele, queridos, né? E ali ele ia ter que colher as consequências do pecado dele. Ele foi se humilhar para o Senhor. Ele desceu da posição dele, tirou aquela capa que ele tinha, aquela veste de rei, e ele foi se humilhar com um pano de saco. Então, quantas pessoas não servem ao Senhor, achando que estão lá em cima, e essas pessoas já até perderam a essência do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas já até perderam a presença do Espírito Santo, nem tem mais intimidade com o Senhor, não tem mais vida de oração. Tudo isso, queridos, eu tenho aprendido a cada dia mais com o Senhor. O Senhor já tinha me ensinado, queridos. Foi assim que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, buscando em oração, buscando no meu quarto trancado. Muito antes de eu ir congregar, eu não vou cansar de repetir isso aqui. Muito antes de eu ir congregar, eu já tinha uma vida com Deus dentro da minha casa. Eu já tinha uma vida de oração, uma vida de jejum. Eu já tinha uma vida de busca, de santidade. Eu já me separava muito do meu Senhor. Eu já tinha me afastado de tanta coisa, eu já tinha renunciado a tanta coisa pelo meu Senhor. E o meu próprio Senhor arrancou muitas coisas, primeiramente da minha vida. E depois a gente vai ter que agir, queridos. A gente vai ter que... Nem tudo o Senhor vai fazer pra gente. Tem coisas que somos nós que temos que agir. Somos nós que temos que tomar a decisão. Não vai ser o Senhor que vai tomar por mim nem por você. O Senhor espera nossas ações, nossas atitudes, para a gente estar ali dia após dia, né? Dia após dia buscando por libertação. Mas se eu não me permitir ser liberta pelo Senhor, não vou ser. O Espírito Santo de Deus, queridos, ele é tão maravilhoso, ele não te obriga, ele faz se você permitir. Amém? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Capítulo 8, a excelência da sabedoria, glória a Deus, aleluia, né? E aqui no 22, antes vai dizer a eternidade da sabedoria. Amém? Que nós venhamos ter uma boa noite de sono, uma boa noite cheia da presença do Espírito Santo. O Senhor venha guardar as nossas vidas, venha guardar a nossa casa, queridos. Amém? Em nome de Jesus, que venhamos guardar na tábua do nosso coração a palavra do nosso Senhor. Busquemos cada dia mais, queridos, a palavra do nosso Senhor, que ela sim, a palavra do Senhor, queridos, ela liberta. João 8,32 diz assim, foi o primeiro versículo que eu gravei, o primeiro versículo, querido, que eu gravei na minha vida. Eu ainda estava ali começando, e eu nunca vou esquecer, foi através de um irmão, de um casal, mas o irmão que ele veio nos fazer uma visita, e ele estava assim, contando o testemunho dele, né, que ele também tinha sido liberto ali das drogas. E aí ele falou, e conhecereis, ele praticamente assim, pregando para mim, para minha família aqui, e conhecereis a verdade, João 8,32. E desde então, queridos, desde esse dia que ele falou, esse versículo ficou guardado na tábua do meu coração. E eu nunca esqueci. O único versículo que eu não esqueço é esse, queridos. O único que eu não esqueço é esse. Então, assim, a palavra do Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é Jesus Cristo, queridos. Quando a gente conhece Jesus Cristo,
nós somos libertos. Não precisamos, queridos, estar mendigando. Precisamos estar mendigando por aí, queridos. Nós temos aqui, ó, o nosso próprio Deus para falar conosco na palavra dele. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor.